Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Neste momento pedimos permissão a Deus, Criador de tudo e de todos, e a Jesus, nosso irmão, mestre e amigo, para que possamos dar início ao trabalho da tarde de hoje. Que eles permitam a presença de nossos protetores e dos amigos da espiritualidade responsáveis por este momento, para que nos cerquem de fluidos salutares para o entendimento e compreensão do tema a ser estudado e futura aplicação nas nossas vidas. Iniciaremos nosso estudo da tarde de hoje com uma pequena história. A felicidade e o tempo casaram. O tempo é o responsável pela solução de todos os problemas. Ele constrói corações, cura machucados, ele vence a tristeza. Juntos tiveram 3 filhos: a amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha, uma menina linda, sincera, alegre. A amizade brilha como o sol. Une pessoas, pretendendo nunca ferir e sempre consolar. A do meio é a sabedoria. Culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao pai e o tempo. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçula é o amor. Ah, o amor, como dá trabalho. Teimoso, às vezes quer morar só num lugar. E sua mãe, a felicidade, vive dizendo: amor, você foi feito para morar nos corações, não apenas em um só. O amor é complexo, mas é lindo, é muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, a felicidade logo chama o pai dele, o tempo. Aí, o tempo vem fechando todas as feridas que o amor abriu e tudo no final sempre dá certo. Se não deu, é porque não chegou ao final. Por isso, acredite sempre na família, acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e no amor. Aí, quem sabe, a felicidade bata à sua porta. Palavra de hoje: tempo. Existe um momento oportuno para tudo. Existe o tempo de nascer e o de morrer. Existe o tempo de plantar e de colher, de sorrir e de chorar. Existe o tempo de lamentar e de se alegrar. Existe o tempo de destruir e construir. Tempo de dor e de curas. Tempo de rasgar e costurar. Tempo de falar e de calar. Tempo de ódio e de amor. Cada dia o tempo nos pede alguma coisa, mas não sabemos fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. É preciso um olhar atento que vai dando a clareza do que de fato o hoje nos mostra e que é inadiável. Às vezes desperdiçamos 1 ano, 20 anos, 50 anos, colocando nosso empenho para uma realidade que nem era nossa naquele momento. Estamos sempre procurando agradar o outro, pois não sabemos dizer não. Mas às vezes o não é imprescindível para a nossa vida. Antes de agradar o outro, precisamos ver o que a vida está pedindo para nós naquele momento. Precisamos do olhar no presente. O ontem já é passado, não voltará. E o futuro
ainda nem chegou. Acontece que às vezes lamentamos o que perdemos, mas na verdade, se examinarmos bem, não perdemos, nos libertamos. A vida sempre vai nos pedir uma observação, pedir calma e paciência, porque com pressa passamos por cima de todas as nossas necessidades e nem fomos capazes de reconhecê-las. Tem vezes dizemos que a vida não está dando certo e, na verdade, nem sabemos do que estamos precisando. Em outros momentos, ficamos aflitos, angustiados e não sabemos o porquê. É que faltou chegar no ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência. A gente não tem paciência, nem para descobrir o que está nos afligindo, nos angustiando. É a nossa pressa. É a vida estranha que vamos vivendo. Temos pressa. Pressa de viver, de ser feliz, de ficar bem de vida. Desejamos que o final de semana chegue veloz, assim como as próximas férias, e com elas todas as promessas de descanso e alegria. Vivemos certa agonia quando o tempo rasteja aos nossos olhos e demoramos a perceber aquilo que necessitamos, que desejamos. O tempo nos confunde. Uma hora de alegria parece voar num minuto, mas um minuto de sofrimento parece durar uma vida. Porém, o relógio divino não atrasa e nem adianta. Sua pontualidade está sempre em harmonia com a lei de causa e efeito. Equivale dizer que o chavão popular, a justiça divina tarda, mas não falha, está desprovida de verdade, tão somente porque não há atrasos no cumprimento das leis soberanas. O que ocorre é que o tempo dos homens é um e o tempo de Deus é outro, porque, em geral, o homem só vê o presente e seu bem-estar imediato. Deus, porém, considera o passado, o presente e o futuro, e dentro de suas leis, oferta a todos o bem-estar permanente. Em nossas infelicidades e em nossos sofrimentos, com certeza temos pressa, desejando que tudo passe o mais rápido possível. Mas a divindade sabe quando agir. Em muitas circunstâncias, devemos considerar que a enfermidade do corpo pode ser a amiga que tem evitado maiores tragédias morais. Que a pobreza material pode afigurar-se como grande companheira na aquisição dos valores do espírito. Que a solidão temporária surge como um alerta para que aprendamos a conduzir de forma mais digna os nossos relacionamentos. Tudo tem a hora certa de acontecer. Por isso, nossa pressa e nossa ansiedade em nada vão ajudar. Se for verdade a assertiva evangélica que ensina: tudo o que pedirdes na prece vos será dado, também é verdade que Deus não nos atenderá exatamente na hora que queremos. Por isso, devemos nos resignar e aguardar. Deus não é um pai descuidado que, por causa dos muitos afazeres, esquece de amparar esse ou aquele filho. Deus é amor. E suas leis estão assentadas na perfeição
e na imutabilidade. Se apesar das orações ainda continuamos aflitos, é porque por um tempo ainda necessitamos de tais desafios. Não vamos nos desesperar, nos revoltar e não vamos desanimar, porque qualquer um desses comportamentos, além de piorar nossa situação, demonstrará nossa falta de fé na divindade. Não esqueçamos, há tempo de semear e há tempo de colher. De um jeito ou de outro, estamos sempre plantando e inevitavelmente vamos colher. Mas essa colheita pode ser hoje ou amanhã, agora ou daqui a algumas horas, nesta encarnação ou na próxima experiência no corpo. Quem é que sabe com exatidão? Não vemos na velocidade de nossas ações e ambições o resultado daquilo que buscamos. É o esforço e não a pressa que torna o uso do tempo produtivo e lhe permite nos atender a alguns dos anseios. Nós, seres humanos em evolução, sempre buscamos organizar nossos afazeres cotidianos para alcançar um melhor desempenho. Ocorre que medir o tempo e o que se fazia ou se faz evoluiu na forma, mas não na habilidade do aproveitamento dele com eficácia e eficiência. E por isso mesmo, muitos de nós vivemos afobados, com um volume maior de coisas a fazer do que as horas disponíveis. Nesse caso, é interessante notar que os mais ocupados são, em geral, os que mais conseguem realizar tarefas adicionais que lhes são solicitadas. Nada obstante estejam com a agenda completa, com disciplina e boa vontade, sempre conseguem encaixar e acrescentar algo a mais, e se aceitam, sem nenhuma dúvida cumprirão o compromisso extra a tempo e a hora. Já os que dispõem de bastante tempo e não estão tão ocupados, em geral apresentam desculpas de variadíssima ordem para declinar do convite e não realizar a tarefa extra que lhes foi proposta. Não foi por acaso, portanto, que a sabedoria popular, depois de longa e aguda observação do dia a dia, construiu a expressão querer é poder. Reflitamos agora no que significa estarmos reencarnados nos dias atuais e o bom uso do tempo. O fundamental em relação ao tempo será o bom aproveitamento para o aprimoramento e evolução do espírito imortal, que é capaz, pelo esforço constante, de realizar grandes conquistas em muitas dimensões em si mesmo. Será refletir o quão profundo e benévolo é para cada um de nós agirmos com hábitos bons diante das experiências, bem aproveitando o tempo como um empréstimo divino para a nossa evolução. Quanto mais nos responsabilizamos com nosso progresso e desenvolvemos as virtudes que estão latentes em nós, mais evoluímos e nos aproximamos do Pai amoroso e bom. Por outro lado, quanto mais rebeldia, mais matamos o tempo, mais nos afastamos do Criador. O emprego do tempo de modo adequado, equilibrado e positivo, com análise e observação atentas, e ainda com leitura
e estudo crescentes e permanentes, pode resultar em significativo avanço moral. Pode nos ajudar a conseguir que sejamos pessoas de bem, voltadas para o bem e para a sua prática, úteis onde quer que nos encontremos, bem dispostos a cumprir a parte que nos compete com zelo, com empenho, com competência, com qualidade e com amor. A vontade e a disciplina são fatores fundamentais para o uso do tempo. Com a utilização do bom senso que ajuda as nossas escolhas, as 24 horas do dia podem ser bem distribuídas entre trabalho, atividade física, lazer, entretenimento, leitura e estudo, descanso, etc. A propósito, como muito bem esclareceu Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz ele assim: a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Tempo é oportunidade. E que baita oportunidade! Oportunidade de aprendizado, de correção de erros, males e equívocos de passado recente ou remoto, ainda que de modo parcial. Oportunidade de aperfeiçoamento pessoal, intelectual e moral, de crescimento através do trabalho. Oportunidade de conhecimento que pode ser obtido nos campos das ciências, da filosofia, das artes, das letras. Oportunidade de ampliação do conhecimento de si mesmo, que, aliás, é a chave do progresso individual. E lá está, no Livro dos Espíritos, questão 919. Oportunidade da reforma íntima, para a melhor da mudança de comportamento, para citar apenas algumas poucas hipóteses que o bom uso do tempo pode nos proporcionar. No livro para uso diário, capítulo 11, encontramos a seguinte afirmativa: aprimore-se. Faça tudo com carinho e rigor, para que a sua estada no mundo seja de muito proveito para o seu grande futuro. A sua vida pode tornar-se um estuário de felicidade, num campo de alegria, evadindo-se das cadeias do remorso, do pessimismo, do egoísmo, do mal, enfim, para que a sua travessia humana seja um hino de ventura para o seu encontro com Deus por meio do seu semelhante. Sabemos que uma das finalidades do Espiritismo é a de tornar melhores as pessoas que o compreendem. Podemos nos empenhar em conhecê-lo e compreendê-lo melhor, e por este modo estaremos usando muitíssimo bem o tempo. O tempo se encarregará de nos trazer felicidade se soubermos usá-lo com sabedoria no nosso dia a dia. E com a felicidade morando em nossos corações, saberemos amar. Amar nossos familiares, amar nossos amigos, amar nossos amores, amar nossos inimigos. Cada um de nós fazendo sua parte, estará contribuindo para que o amor fraternal se instale no mundo, tornando-o melhor de se viver. Por isso Deus usa o tempo. É o tempo que Ele nos dá
que permite que sejamos mais amanhã do que somos hoje e do que fomos ontem. É a bênção do tempo que nos carrega através do tempo infinito na direção da própria perfeição. Confie no tempo. Confie em Deus. Confie e faça a sua parte. Lembremos que o tempo, uma vez passado, nunca volta. Então, vamos valorizar o tempo que nos é dado com quem quer que estejamos. E vamos encerrar com as palavras do Espírito Camilo no livro O Tempo de Deus, psicografia de Raul Teixeira. E diz assim: um homem religioso, na profundeza do espírito, é aquele que valoriza seu tempo para libertar-se de seu egoísmo com afinco. O modo de agir desse homem é a coragem decisiva para construir um tempo de suma importância para o espírito e firme convicção de que o coração e o cérebro estão a serviço da vida espiritual. Esses movimentos do espírito são de tal modo que marcam o tempo da evolução da alma e de clara consciência de seu papel na criação de Deus. No tempo de Deus, há sabedoria. No tempo de Deus, há felicidade. No tempo de Deus, há amizade. No tempo de Deus, há amor. Mas tudo no tempo de Deus e não no nosso. E que Deus, na sua infinita bondade, nos ilumine para que possamos entender que tudo acontece no tempo dele e não no nosso. E assim peçamos que nossa Mãe Maria Santíssima olhe por nós, seus filhos em Cristo, e rogue a seu Filho Jesus por toda a humanidade e nos despeça na sua paz. Que assim seja, e assim será.